nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fundou a igreja. Que igreja Ele fundou? Ele fundou a igreja que é formada por todas as pessoas, indistintamente, por todas as pessoas que o recebem, que o têm como seu Senhor e como seu Salvador. Então, a minha igreja é melhor do que a sua, a igreja, isso é bobagem, é coisa do homem, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou uma igreja que é dos lavados e remidos no sangue dele. E quando Ele veio ao mundo, Ele começou a chamar algumas pessoas para se aproximarem dele, porque Ele tinha o intuito de quê? De abençoar aquelas pessoas, de salvar aquelas pessoas, de santificar aquelas pessoas, para que posteriormente, quando Ele viesse ascender aos céus, aquelas pessoas continuassem a obra que Ele fundou, a obra que Ele iniciou, que era através da pregação do Evangelho. A igreja, ela é formada pela pregação do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, o Evangelho capacita as pessoas a receberem da parte de Deus fé para a salvação. Todas as pessoas têm um tipo de fé, mas a fé de salvação, ela não é uma fé que vem da terra e é depositada em alguma coisa. A fé para a salvação, ela veio dos céus, porque o apóstolo São Paulo, ele fala que a fé, ela surge no nosso coração de nós ouvirmos o Evangelho. E o Evangelho não é terreno, o Evangelho, ele é celestial. O Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo dizia o seguinte: eu não falo de mim mesmo, tudo que eu falo como eu tenho ouvido do meu Pai. Então, o Evangelho veio da Trindade Suprema, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e veio anunciar aos homens o Evangelho que traz a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo São Paulo, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não tenho vergonha do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não é terreno, o Evangelho é celestial. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todas as pessoas que nele crê. E quando o Senhor, então, instituiu a igreja, ele pagou um preço para instituí-la. E que preço foi esse? Foi dele dar a própria vida dele em favor da humanidade. Esse foi o preço. Então ele separou aqueles 12 homens e ele trabalhou o coração daqueles 12 homens, para que aqueles 12 homens, então, posteriormente, divulgassem o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, ele deu uma ordem para os seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e sendo revestidos de poder, vocês anunciam o Evangelho para todas as pessoas. Então, ele disse uma frase importantíssima para esses homens. Ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nota bem uma coisa, irmãos. Ele fala assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Aqueles homens não viveram mais do que um século. Não viveram. O apóstolo São João foi o último a falecer. E ele faleceu aproximadamente no ano 97, 98, né? Os demais já tinham todos morridos. Mas o Senhor disse que estaria com eles pelos séculos, até o final de tudo. O que ele estava querendo dizer? Ele sabia que aqueles homens
mais dias ou menos dias iam partir. Eles não eram eternos, não iam viver na carne aqui eternamente, ele sabia. Mas eles, na verdade, são o quê? Eles são o início da igreja. Então, quando o Senhor fala estarei convosco todos os dias, isso é uma coisa abrangente por toda a igreja até os dias de hoje. Abrangente a nós e abrangente também aos demais que no amanhã ou depois virão a crer em Cristo para a salvação. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele acompanha a sua igreja. Ele acompanha. Haja visto que o apóstolo São Paulo, antes de ser apóstolo, ele foi um dos piores homens que agia terrivelmente contra a igreja. Ele permitiu a morte de Estevão, ele que tinha autoridade, podia impedir ou permitir. Ele permitiu a morte. Ele estava indo para Damasco com carta das autoridades para prender os cristãos que estavam lá na Síria, lá em Damasco. E na caminhada ali, resplandeceu uma grande luz sobre a vida dele, e ali ele teve um encontro com Cristo. Cristo já tinha ascendido aos céus há muitos anos, mas houve esse resplendor, e o apóstolo São Paulo se converteu ali, se converteu ali, e se tornou um dos maiores pregadores da história, um dos maiores pregadores se tornou, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele está acompanhando a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo tem nos acompanhado. O Senhor Jesus Cristo está conosco. Da conversão de Paulo, aquela luz raiou assim, e saiu uma voz que dizia para Paulo assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Paulo pergunta: mas quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas Jesus já estava no céu. Quem é que Paulo estava perseguindo? O corpo de Cristo, a igreja, o povo que pertencia ao Senhor. Então, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele está com todos nós, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias, Ele está conosco. Sabe por quê? Porque não tem como separar a cabeça do corpo. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a cabeça da igreja, e que a igreja é o corpo do Senhor. Então não há separação entre o cabeça e a igreja, que é formada por todas as pessoas que recebem e que têm a Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Agora, o que eu quero levar você a entender? Então o Senhor o Senhor Jesus disse para a igreja que estaria com a igreja todos os dias. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus aqui com você, no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, o quarto livro da Bíblia, escrito por Moisés. Está escrito assim essa palavra. Está escrito assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Ou o Senhor te abençoe e te proteja. Amém? Mas por que essa palavra? Essa palavra eu tirei ela de um contexto. O que está querendo dizer no contexto de onde eu tirei esse texto aí? Aí, irmão, é uma passagem aonde o Senhor Deus, Ele dá uma ordem para Moisés, e que Moisés, ele transmita esta ordem para Arão, que era irmão mais velho de Moisés, e para os filhos de Arão. Por quê? Porque Arão havia sido escolhido para ser um sacerdote. E posteriormente, os filhos substituíam os pais. Então, os filhos também seriam sacerdotes. E essa palavra foi a palavra com a qual Deus falou para Moisés, transmitir para Arão e para os seus filhos, como é que eles deveriam abençoar o povo de Israel. Então, ele fala assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. Logicamente, esse livro aqui,
ele foi escrito depois que Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Depois, foi escrito posteriormente. Mas, quando o Senhor Deus levanta Moisés para ir até o Egito e tirar o povo de Israel do Egito, e Moisés teria que se apresentar diante de Faraó, porque Faraó é que dominava todos eles. Você acha que Moisés tinha o acesso livre a Faraó? Você acha que qualquer pessoa poderia ser recebida no palácio de Faraó? Não, de jeito nenhum, de maneira alguma. Faraó não recebia qualquer pessoa, não. Para chegar até ele, tinha um caminho a ser percorrido. Haja visto hoje, se você vai falar com o prefeito da cidade, você tem um caminho a percorrer até chegar a ele, e muitas vezes você não chega. Para um governador, a dificuldade é maior ainda. Para os membros do Supremo Tribunal Federal, você nem chega lá, né? Para o presidente, você tem uma maior dificuldade. Talvez não com esse que aí está agora, porque ele está no meio do povo, ele vai na casa dos outros e está, né, diferentemente. Mas Faraó, ele não recebia as pessoas assim, e o palácio estava aberto para receber qualquer pessoa, né? Havia uma certa dificuldade para chegar lá. Então Moisés, ele se achou assim, ele falou: como é que eu vou chegar lá para Faraó? Como é que eu vou ter acesso até ele, até Faraó? Então, irmãos, e Moisés ficou um tanto relutante, porque ele não sabia o que poderia acontecer com ele. O que o Senhor então falou com ele? O Senhor falou com ele no capítulo 3, versículo 12 de Êxodo, essa palavra assim: eu estarei com você, afirmou Deus a Moisés. Eu estarei com você. Aí já se torna mais fácil a coisa, né? Você receber uma afirmação de Deus, você tem uma intimidade tão grande com Deus, que Ele chega e você fica ciente que Ele escolheu você para uma determinada missão, e que Ele disse para você assim: ó, eu sei que vai ser difícil você chegar diante de Faraó, mas eu vou estar com você. Consequentemente, eu vou abrir o caminho até você chegar na presença de Faraó. Até chegar na presença de Faraó. Então, irmãos, Moisés, ele foi e cumpriu com aquilo que Deus lhe havia determinado que o fizesse. E você sabe aquelas pragas que aconteceram no Egito, porque Deus queria que o povo saísse de lá, o povo dele, e que Moisés levasse o povo dele lá para a terra prometida, né? E assim foi feito, depois de muita luta, depois de Deus esmagar não somente a força de Faraó, mas a força de todo o Egito. Eles permitiram que o povo de Israel então saísse liderados por Moisés. E eles estão indo embora, estão indo. Moisés está liderando o povo. Imagine você, eram 600 mil pessoas, aproximadamente. 600 mil pessoas. Lá não tinha apenas pessoas, irmãos, com saúde, tinha pessoas de idade, tinha pessoas debilitadas, tinha mães amamentando, carregando criança, né? A dificuldade, eles não tinham, eles não tinham nenhuma condução de tração animal, o que existia na época, eles não tinham nada, eles estavam saindo a pé, 800 quilômetros do Egito para você chegar em Israel. Não é muito longe, mas imagine a pé, muito distante, né? E você veja bem, quando eles saem do Egito, né? Eles vão seguindo, Moisés está liderando, e Deus disse uma promessa, fez uma promessa para Moisés: eu estarei com você e te guardarei. Aquela mesma promessa que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias, vou estar com vocês, vou estar protegendo, vou estar abençoando, vou estar suprindo as necessidades. Vocês poderão ser perseguidos, poderão falar mal de vocês, poderão criticar vocês, poderão falar mentiras sobre vocês, mas isso não vai mudar, o que eu me comprometi. Eu vou estar com vocês. Então Moisés, ele está guiando o povo. Eles começam a
a caminhar em direção ao Mar Vermelho. Estão caminhando. Irmãos, logicamente, estão indo devagar, não tem como. Lá no Egito, Faraó falou, mas espera aí, eles estão indo embora e nós vamos perder a nossa mão de obra? A nossa mão de obra escrava nós vamos perder? Vamos atrás dele, ou a gente os traz de volta, ou a gente acaba com eles, mata todos eles. Agora, você acha que Faraó foi andando atrás deles? Você acha que os exércitos de Faraó foram marchando a pé? Não, todos eles foram a cavalos e com carros de tração animal. Eles foram. Irmãos, eu quero ler uma coisa muito interessante para você, porque eu li aqui que Deus se comprometeu em guardar aquele povo, não é verdade? Se comprometeu em guardar. Você não tem recebido a mesma promessa de Deus? Nós não temos recebido a mesma promessa de Deus? Ou nós achamos que aquelas pessoas lá, elas eram diferentes de nós? Ou nós achamos que o Deus que estava lá é diferente do nosso Deus? Não, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Ele tinha o poder de guardar lá, Ele tinha o poder de guardar aqui. Ele tinha o poder de proteger lá, Ele tinha o poder de proteger aqui. Ele tinha o poder de curar lá, Ele tinha o poder de curar aqui. Ele tinha o poder de fechar as portas lá, Ele tinha o poder de fechar as portas aqui. Ele tinha o poder de abrir as portas lá, Ele tem o poder de abrir as portas aqui. Nada é impossível para Deus. Nada. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que recebemos não uma fé natural, uma fé que talvez os nossos pais tentaram passar para nós, o nosso bisavó, ou qualquer... Não é essa fé. Todo mundo tem fé, todo mundo crê em alguma coisa. Mas a fé que nós recebemos não é uma fé criada no coração do homem, pelo próprio homem. É uma fé que vem da parte de Deus. É aquela fé naquele que pode remover as montanhas, naquele que pode remover os obstáculos, naquele que pode nos ajudar, que pode nos fortalecer, que pode nos dar força, que pode nos dar ânimo, que pode nos dar disposição. Pode. Agora, vejam bem, irmãos, o Senhor tinha afirmado para Moisés, eu estarei com você. Quando o Senhor está tirando o povo, e o Senhor prometeu que estaria junto, eu estarei com você. Olha que coisa interessante. No capítulo 13 de Êxodo, versículo 21, 22, assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles. O Senhor não tinha falado que ia com eles? Olha aqui. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe, irmão, que a temperatura no deserto durante o dia é escaldante, chega a quase 50, até mais. Eu já estive naquela região, eu sei o calor que faz lá. No deserto, à noite, a temperatura ela inverte, ela cai demais. Olha o Senhor guardando aquele povo. De dia, o Senhor estava numa nuvem, cobrindo aquele povo para que o sol escaldante não viesse a sugar as energias dele. Então o Senhor estava com eles, protegendo-os. A nuvem, irmão, a nuvem. É muito simples, você vê num dia de verão, aquele sol escaldante do meio-dia, e de repente assim, você está às vezes recebendo aquele calor intenso, de repente uma nuvem chega na frente do sol e tapa o sol, vem aquele frescor, corta aquela energia solar, aquele calor escaldante sobre você, você se sente até bem.
Então eles estavam assim, lá de dia, a nuvem da glória de Deus cobria aquele povo, porque Deus se comprometeu em guardá-los, em protegê-los. E Deus não é o homem para mentir, Ele não promete e não faz, Ele promete e faz. Ele promete e faz. Outra coisa, quando chegava a noite, irmãos, uma coluna de fogo, essa coluna de fogo vinha para aquecê-los, olha o cuidado de Deus, olha a proteção de Deus. E eles, olha o que eu vou dizer para vocês, eles tinham uma energia que eles recebiam de Deus. Porque quem é que tem capacidade de andar dia e noite? Quem que tem capacidade de andar dia e noite sem parar? Ninguém. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor providenciou tudo para eles, para que eles pudessem, se providenciou tudo, quer dizer que não faltou absolutamente nada, nem a energia que eles precisavam para caminhar, não lhes faltou, porque o Senhor era Ele o cuidador daquele povo, era o Senhor que zelava por aquele povo, era o Senhor bendito que protegia aquele povo, e é esse mesmo povo, é esse mesmo Deus que protege as nossas vidas, que guarda as nossas vidas, esse mesmo Deus. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante, como Deus é magnífico. No capítulo 14 do livro de Êxodo, versículo 19 e 20, olha aqui, eu estava lhes falando que os exércitos de Faraó vinham a cavalo, e o povo de Israel andando. Eles estavam se aproximando. Sabe o que Deus fez, irmãos? Sabe o que Deus fez? Olha só. Tem aquele versículo que Isaías disse assim: nenhuma ferramenta ou nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Podem fazer tudo quanto é tipo de arma, de armadilha, mas se a tua vida está nas mãos do Senhor, o Senhor se comprometeu em te proteger. Se você quiser andar sozinho, o problema é seu. Se você quiser escolher os seus caminhos, o problema é teu. Mas se você colocar a tua vida no altar do Senhor, o problema já não é mais teu. O problema é dele em cuidar de você, porque ele se comprometeu a isso. Ele se comprometeu a isso. Então, o Faraó e seus cavaleiros vinham, seus cavalos, galopando atrás do povo de Israel, sedento por sangue, iam matá-los, exterminá-los. Sabe o que Deus fez para que o povo, Faraó e seu povo, não alcançasse o povo de Israel? Olha só, Êxodo 14, 19 e 20. O anjo vai atrapalhar os exércitos inimigos. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente, nós não falamos no versículo passado, no Êxodo 3, 21, que na frente estava o anjo e junto com a nuvem. Agora veja bem, o anjo do Senhor de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Irmãos, olha o que Deus fez, irmãos. Deus, ele se colocou atrás, ordenou o seu anjo que se colocasse atrás, a nuvem que ia adiante para guiá-los, a noite foi para trás, virou-se um breu, confundiu o povo dos egípcios que vinha atrás,
Faraó e seus exércitos, uma densa treva terrível, mas a mesma nuvem iluminava o caminho dos israelitas para eles poderem continuar na caminhada. De forma que os exércitos de Israel, mesmo com cavalos, não conseguiram chegar durante a noite toda, não conseguiram chegar aonde os exércitos de Israel estavam pela proteção que o Senhor havia se comprometido em fazer, em dar. Olha que coisa magnífica, irmãos. Quando o Senhor fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Irmão, isso é uma verdade irrefutável. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, as mãos poderosas do Senhor, ela estará nos protegendo, nos guardando e nos livrando até o dia que Deus quiser que assim seja feita. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você deve ter confiança no seu Deus, porque a fé que você tem não é uma fé vinda da parte terrena, não lhe é transmitida por nenhum homem e por qualquer outro objeto inanimado. A fé que você tem é a fé que veio dos céus, a fé que gera esperança, a fé que gera salvação, a fé que gera força, a fé que gera ânimo, a fé que gera, amado irmão, a fé que gera unção. Unção. Amém? Glória a Deus. Como é bom saber que esse Deus está conosco. Estou com vocês todos os dias. Como é bom saber que esse Deus está conosco. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes, as suas necessidades, as suas dificuldades, em oração e súplicas, sejam conhecidas diante de Deus, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém? Vira para o teu irmão assim, mesmo com essa máscara aí que você está, diga para ele assim, Deus está cuidando de você. Fala para ele. Amém? Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Amém? Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de cada um de nós que somos dele, que pertencemos a ele. Ele está cuidando de nós. Deus cuidará de ti. Amém? Feche os olhos, por favor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos nada de Ti, nada, mas agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, meu Deus e meu Pai santo, meu Deus e meu Pai bendito. Obrigado por cuidar de nós. Pedro, Ele cuida de ti, Pedro. Ele cuida de ti, irmão. Ele cuida de você, irmão. Obrigado. Ele cuida de nós. Amém? Senhor nosso Deus, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Obrigado, Senhor, por nos abençoar. Obrigado por abençoar esses teus filhos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela importância que eles têm para Ti. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo valor com o qual o Senhor valoriza o Teu povo, os Teus filhos, os Teus servos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, tanto quanto o Senhor tem nos ajudado. É muito além daquilo que precisamos, é muito além, Senhor, meu Deus, é muito além. O Teu cuidado, Senhor, meu Deus, é um cuidado de excelência. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado.
Obrigado, esse meu irmão que está me assistindo aqui agora, me acompanhando, Senhor, nas redes sociais, aí no YouTube, meu Deus, no Instagram, Senhor, meu Deus, no Face, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, meu Deus, a situação dele. Quem sabe, Senhor Jesus, ele tem passado noites, ó Senhor, com dificuldades. Meu Deus, a mente confusa. Quem sabe, Senhor, o coração envolto em tristeza. Quem sabe, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, esse meu amado irmão, tem, Senhor Jesus, meu Senhor, olhado as coisas sem esperança. Senhor Jesus, alcança ele, Senhor. Alcança ele, alcança essa minha irmã, alcança esse meu irmão. Ele está enfermo, está doente. Quem é o nosso médico por excelência? Quem é, a não ser o Senhor? Alcança essas vidas, Jesus. Alcança, meu Senhor. Alcança, meu Pai. Meu Deus, alcança, Senhor. Meu Deus e meu Pai, a neta da irmã Arlete, Senhor, está precisando, Senhor, de Ti, Jesus. Alabachorianda Ramanaia. Prepara-te para o milagre, porque esse vai acontecer. Senhor da glória, Senhor santo, Senhor bendito, meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a irmã Simone, Senhor, a irmã Afonsina, o irmão, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, irmão Albino, Senhor, meu Deus, Abílio, Senhor, irmão Abílio, Senhor, Jesus, irmão Celso. Abençoa, Senhor, meu Deus, essas pessoas que pediram oração aqui. Senhor, para quem iremos nós? A quem iremos recorrer? Meu Deus, aonde? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Ajuda essas vidas, Senhor. Ajuda, meu Senhor. Põe tua mão favoravelmente. Dá tua graça, tua misericórdia. Cura, Senhor, aquele que está sofrendo de uma tristeza tão profunda, por ter perdido um ente querido, Senhor meu Deus, nessa situação que todos estão enfrentando. Senhor, conforto e consolo é do Teu Espírito, é da Tua pessoa. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, Armando Cineia, o Diego, ajuda, Senhor, ajuda, meu Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E eu abençoo esses irmãos todos para a Tua honra e glória. Amém.